Oi, oi, meninas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa, eu sou responsável pela parte da psicologia aqui no Desafio de 30 Dias do Método na Medida. Eu estou muito feliz, né, de gravar esse primeiro vídeo para vocês, falando um pouquinho, né, sobre o papel da psicologia nesse processo de mudanças, né, aliada a esse processo de mudança de hábitos, de uma vida mais saudável. Primeiro de tudo, a gente gostaria, né, de desejar as boas-vindas para cada uma de vocês e parabenizar também, né, pelo empenho, né, pela dedicação e pela busca de uma vida mais saudável, mais significativa também. E para a gente começar, né, antes da gente entrar necessariamente no assunto do que a gente vai falar hoje, a gente queria também só enfatizar um aspecto muito importante, que é a participação de vocês, o engajamento, o empenho de vocês durante esses 30 dias. Nós vamos estar aqui, né, eu, a Bruna Adriele, para dar todo o suporte necessário, mas a protagonista das suas próprias histórias são vocês. Então, o papel de vocês aqui é essencial e indispensável. Lembrando que a gente vai estar aqui para dar todo o suporte necessário também, tá bom? Esse é um projeto que foi desenvolvido com muito carinho por mim, pelas meninas, e a gente espera que no final a gente encontre vocês novamente com a vida aí, os hábitos transformados, tá bom? Então vamos lá. O papel da psicologia aqui no Método da Medida é essencial, porque ela nos ensina aí, né? A gente vai aprender um pouquinho a compreender nossos pensamentos, emoções e comportamentos que influenciam ali totalmente nas nossas mudanças de hábitos, né? Que é o que a gente deseja aqui. E eu sou a Larissa, né? Como eu já falei, eu tenho 22 anos, eu estou no último período da graduação de psicologia, me formo agora em dezembro, tá quase. Já sou uma psicóloga, já me considero uma psicóloga. Sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, que é uma das abordagens mais eficazes atualmente para o tratamento de vários transtornos, incluindo o transtorno alimentar também, que tem sido cada vez mais frequente. E também estou cursando, né, uma formação em psicopatologia, que é o estudo dos transtornos mentais também. E estou sempre aí pesquisando, né, um pouquinho mais, me atualizando sobre saúde mental. E eu espero ajudar muito vocês aí durante esse processo, esses 30 dias e depois também, tá bom? E assim, antes da gente falar diretamente sobre as crenças, né, que é o objetivo também da gente discutir aqui hoje, é importante a gente falar sobre um modelo cognitivo, né, que é o que a gente utiliza na TCC, que é a terapia cognitivo comportamental, para compreender que os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos comportamentos, eles estão ali interligados, né? Então não existe um sem o outro, um influencia no outro diretamente. E isso é muito importante aqui para o nosso projeto, para essa mudança de hábitos, né? Então, quando a gente se depara com alguma situação assim na nossa vida, a gente pode ter alguns pensamentos automáticos. O que é isso, né? São aqueles pensamentos que passam pela nossa cabeça e a gente não controla. São como as nuvens mesmo que passam no céu, sabe? Elas vêm e elas vão. Isso são os pensamentos automáticos também. E isso faz parte ali da tríade cognitiva, que eu já falei. Isso influencia, né? Esses pensamentos influenciam nossos comportamentos, as nossas emoções, eles são todos e assim, quando a gente se depara, né, com uma determinada situação, esses pensamentos, eles podem vir a aparecer assim de forma negativa e positiva também. E esses pensamentos automáticos, eles têm grande impacto nas nossas emoções, nos nossos comportamentos. Por exemplo, né, se a gente tem um pensamento negativo, do como eu nunca vou ser capaz de fazer isso, ou todo mundo está me julgando, que é um pensamento que passa pela nossa cabeça. É provável que a gente se sinta como triste, ansiosos, preocupados. Então, nesse momento pode estar passando assim pela minha cabeça: nossa, mas e se ninguém gostar dessa aula, desse vídeo? Se ninguém gostar, né? Pode passar pela minha cabeça e passou agora. Mas é um pensamento que aparece agora e depois ele some também. No decorrer da aula aqui eu nem lembro mais disso. Então, isso que é um pensamento automático. E além desses pensamentos automáticos, esse modelo cognitivo que eu falei, ele também destaca a importância das crenças, né? Que é o foco central aqui do que a gente vai falar hoje. E essas crenças, elas são ideias, né? Ou convicções, são ideias ou convicções dos nossos pensamentos mesmo, né? Do que a gente vai criando e desenvolvendo ao longo da vida. E eu aposto que vocês já ouviram falar nessas crenças limitantes aí, né? Que está escrito aí no slide, né? E o nosso objetivo aqui é a gente conseguir identificar essas crenças que podem aí dificultar esse processo de mudança de hábitos, influenciar, né, no sucesso aí mesmo da conquista pelos nossos objetivos. Então, esses pensamentos, eles influenciam, né, nas nossas crenças que nós vamos desenvolvendo aí ao longo da nossa vida.
E, bom, existem vários tipos de crenças, né? Crenças limitantes é um termo aí que a gente usa no senso comum. Mas existem alguns tipos de crenças. Mas, basicamente, essas crenças, o que elas fazem? Elas influenciam, né, na forma como a gente vê a nós mesmos, ao outro e ao mundo também. E elas influenciam diretamente nas nossas emoções. Então, se a gente pensa, a gente tem uma crença de que a gente não é capaz de fazer tal coisa, pode ser que sim, isso influencia no nosso comportamento e a gente realmente não faça devido a essa crença, não porque a gente realmente não é capaz. Consegue entender? Isso afeta, então, o nosso comportamento. E primeiro aí tem as crenças centrais, né? O que são essas crenças centrais? São o que chamamos também de crenças nucleares, que são aquelas bem profundas que a gente vai desenvolvendo aí ao longo da nossa vida, sobre nós, sobre o mundo, sobre o outro, e elas são formadas ao longo das nossas vidas e elas podem ser positivas ou negativas também. Por exemplo, né, uma crença positiva que eu coloquei aqui. Sou competente e capaz. Isso é uma crença muito positiva, legal, né? Enquanto uma crença negativa pode ser eu sou sempre um fracasso, sempre. Consegue perceber a diferença? E aqui nós temos também crenças intermediárias. O que é isso? Que são aquelas crenças mais específicas, relacionadas ali a uma situação em específico, ou uma área da vida em específico, né? E, por exemplo, se alguém tem uma crença central negativa, que também tem aqui negativa e positiva, eu sou sempre um fracasso. Uma crença intermediária disso pode ser eu não sou bom o suficiente para conseguir atingir meu objetivo. Essas duas crenças, a intermediária e a nuclear, elas se parecem muito. A diferença é que essa intermediária ela é mais específica ali em determinada situação, tá bom? E é importante a gente compreender também que esses pensamentos são só pensamentos. Eu super entendo que muitas vezes eles realmente podem aí nos impedir de atingir os nossos objetivos, mas eles são só pensamentos. Eles vêm pela nossa cabeça e eles vão também da mesma maneira. O importante aqui é a gente não acreditar em tudo que a nossa mente nos diz, porque a nossa mente nos engana também. Então, nem tudo que passa aqui pela nossa cabeça é verdade. Muito pelo contrário, pode ser um pensamento automático, pode ser uma crença também que a gente desenvolveu ao longo da vida. E o que a gente pode fazer diante disso, né, para a gente conseguir mudar essa situação e não acreditar em tudo que a nossa cabeça fala para a gente, porque ela fala muita coisa, né? É importante que a gente questione esses pensamentos, tá, Larissa? Mas como eu vou questionar esses pensamentos? Por que esses pensamentos? A partir do momento que a gente questiona esses pensamentos, a gente entra em uma forma ali mais racional de observar a situação. No começo da aula aqui, né, do vídeo, na verdade, eu falei com vocês que um pensamento automático que estava passando pela minha cabeça é aquele pensamento de que, e se ninguém gostar desse vídeo? Tá, foi um pensamento que passou pela minha cabeça. E eu posso sofrer muito com esse pensamento. Ou eu posso questionar esses pensamentos. Eu posso questionar, não, mas ninguém me falou que não gostou dessa aula. Sabe? Que eu posso perguntar para a pessoa depois se ela gostou. Se ela não gostou, qual é o feedback? O que eu posso melhorar diante disso? Não só ficar imaginando que ninguém gostou dessa aula, entendeu? Faz sentido? E existem algumas perguntas, né, que a gente pode fazer para nós mesmos, para a gente questionar esses pensamentos de forma mais objetiva. Primeira, que pensamento está passando pela minha cabeça agora? Então, eu falei o pensamento que estava passando, né? Que é se ninguém gostar dessa aula. Quais são as evidências de que eu tenho que isso é real ou não? Nenhuma, porque ninguém me falou. Porque para ser real, alguém tem que me falar, né? Ou alguém tem que demonstrar, alguém tem que estar bocejando, assim, na aula, né? Então, assim, existem as evidências que a gente pode observar, né? E é bom também a gente até anotar algumas vezes, sabe? Se esse pensamento tem te incomodado de uma forma mais frequente, tenta anotar, que a gente consegue ver isso de uma forma mais racional também. Existem outras maneiras que eu posso interpretar essa situação? Sim, com certeza existem. Sempre existem outras interpretações para todas as situações na nossa vida. Então, para um pouquinho para pensar sobre isso, que faz toda a diferença também. E é isso, né? A gente está falando aqui bem rapidinho hoje, só para dar aquela introduzida mesmo, mas não termina por aqui. Eu vou mandar lá no grupo para vocês um plano de ação. O que é um plano de ação? É uma atividadezinha bem simples para vocês fazerem aí ao longo dos seus dias, da sua semana também. É uma coisa bem simples para a gente já começar aí com o pé direito nesse processo de mudança de hábitos, que faz toda a diferença a gente saber identificar o que a gente está sentindo, identificar os nossos pensamentos e aprender a questionar isso, questionar essas crenças que a gente traz aí conosco
né, ao longo da nossa vida e que nos impedem aí de atingir os nossos objetivos muitas vezes. E aqui elas não vão impedir, tá, gente? Então, façam esse exercício que eu vou mandar lá no grupo. Estou sempre à disposição no grupo e no privado também. Então, podem entrar em contato comigo e eu quero ver todo mundo lá comentando sobre o exercício durante essa semana, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e vamos lá, vamos juntas, né? Na próxima segunda tem um novo vídeo para vocês também. Então, beijo, meninos, muito obrigada.